Agora, às 7 horas e 23 minutos, 7h23, o Ministério da Saúde envia equipes técnicas para o Paraná e outros 3 estados para apoiar ações de controle da dengue. Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais vão visitar Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Acre. A primeira equipe do governo federal desembarca hoje em Foz do Iguaçu e as visitas nos outros 3 estados começaram ontem. Na semana passada, a ministra Nízia Trindade anunciou a instalação do Centro de Operações de Emergência para dengue e outras viroses em Brasília. O órgão vai acompanhar a situação da doença no país. O Ministério da Saúde também informou que há previsão de aumento de casos em 6 estados brasileiros, incluindo o Paraná. Em 2024, aqui o estado registrou 655.400 casos prováveis de dengue e neste ano foram notificados 1.327 casos até o momento. Dengue é uma doença seríssima, pode ser altamente agressiva, ter sintomas intensos e provocar a morte. Então, se o governo está se antecipando aí, é preciso que a gente tenha na conta a participação de todos. Inclusive, vale dizer que, segundo o governo, essa preocupação toda decorre, inclusive, de mudanças do clima, o fenômeno El Niño, que poderiam intensificar aí um ambiente adequado para a proliferação do mosquito da dengue. E em razão da estimativa de aumento de casos, a Prefeitura de Curitiba, inclusive, acaba de anunciar aí medidas também para coibir a doença. Entre as ações estão criação de um plano municipal de combate à dengue, que vai contar com estratégias de enfrentamento à doença e a adoção de medidas por vários setores, além do aumento dos mutirões que são feitos para recolher entulhos, lixos e resíduos em Curitiba. A Prefeitura também prevê o fortalecimento de parcerias com o governo do estado e com associações, clubes, empresas, igrejas, conselhos de classe para divulgar iniciativas de combate à dengue. Vamos ouvir o que disse o prefeito Eduardo Pimentel. Só vamos vencer esse desafio, enfrentar esse problema de saúde pública nacional em conjunto. A Prefeitura está se organizando, está preparada intersetorialmente, mas nós precisamos do apoio das famílias, das pessoas da cidade de Curitiba para a gente enfrentar em conjunto essa ação. Eu vou instituir já nessa semana, para sexta-feira, o primeiro mutirão que nós vamos fazer e será na Regional do Cajuru, já cedo, para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto. Vou assinar o decreto municipal de ações de combate à dengue para que prove e que mostre dentro do município todas as ações com todas as secretarias responsáveis. A secretária municipal de saúde, Tatiane Filipac, alertou sobre a doença em Curitiba. Temos uma expectativa, nós temos o controle epidemiológico, né? Então hoje nós podemos dizer que temos um mosquito curitibano, né? Vou dizer, isso é muito importante porque é uma realidade que até pouco momento ela não era presenciada. Curitiba era maiores casos importados e menores casos internos, né? Hoje nós somos a maioria casos internos. Então isso é uma preocupação porque aí o mosquito se adaptou. Né? Então podemos dizer, tem todos a situação climática, né? Nós sabemos que hoje o clima é um desafio mundial, a temperatura tem vários estudos que demonstram que ela aumentou, então está propício para o mosquito se proliferar no nosso meio em Curitiba. Então é muito importante esse alinhamento entre todos os agentes, mas eu vou dizer que se nós não tivermos o principal ente, que para mim é o morador, né? Nós moramos no nosso quintal, o mosquito invadiu o nosso quintal e nós devemos nos levantar contra ele. Então, eu, cidadã, preciso me levantar no combate da dengue também. Aí, portanto, né, a prefeitura já, de certa forma, acompanhando a situação, e não poderia ser diferente, os dados são bastante preocupantes. Você teve ali no ano passado 17.800 casos de dengue na capital e 8 mortes, e nesse ano já são 3 casos importados de dengue, 116 em investigações, além de ter o seguinte, uma projeção de que este ano tem ainda mais casos do que o ano anterior, e a secretária ali chamou do mosquito curitibano, porque a gente teve mais casos autóctones aqui na cidade, são aqueles em que a contaminação acontece dentro de Curitiba, em vez de casos importados. Pedroso. Olha só, ninguém nega a responsabilidade, e nós temos muita responsabilidade, cada um que tem ali sua planta, tem seu quintal, tem ali aquela água empoçada, tem que cuidar. A gente não pode deixar o mosquito se proliferar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então as pessoas elas têm um grau de responsabilidade muito profundo. Que o município, que o estado, que o governo federal tem responsabilidade enorme. Agora, não dá
para a gente escutar representantes do governo federal, representantes do governo estadual, representantes do município, jogando a conta exclusivamente ou majoritariamente na mudança climática. O mundo esquentou, agora tem mais mosquito. Perfeito, era previsível. Só que antes nós não tínhamos as mesmas tecnologias de controle do mosquito. Nós não tínhamos, cadê aquela nossa turma querida e amada da vacina? Não tínhamos a vacina. Tem vacina que não está chegando para as pessoas se vacinarem contra o quê? Contra a dengue. E quando eu acompanhei essa notícia e fui procurar mais dados relacionados à contaminação, independente se o mosquito já tem ali, né, já se identifica com a família Folha, já se faz reciclagem ou não, mosquito curitibano, eu fui entender. Porque 6 milhões de casos em 2024, mais 6 milhões de casos, e fui olhar o número de mortes. 5.661 mortes no Brasil inteiro. Falei, nossa, esse número é muito grande. A gente acompanha no noticiário, eu não lembrava de um número tão expressivo. Eu fui dar uma olhada nos anos anteriores, para querer entender o que estava acontecendo. E daí eu percebi que, desde que se tem registro, nós nunca tivemos um número tão grande de mortes. Mas eu fui olhar ali. Eu falei, não, peraí. Os números da época do Temer, na época do Bolsonaro, esses devem ter sido piores. Daí eu olhei os dados do Temer e do Bolsonaro, 2.099 mortes. Mas antes que a turma se anime, se aqueça ali, fale, tá vendo? Por ano eles tiveram esse número de mortes. Não, eu estou somando. Desde 2017, quando o Temer assumiu o mandato inteiro do Bolsonaro, eles tiveram 2.099 brasileiros vitimados, infelizmente, por essa doença que pode ser cuidada, que é a dengue. Então, em um ano, na gestão da ministra Nízia, nós tivemos mais do que o dobro de todo o período do Bolsonaro e de todo o período do Michel Temer. Então vamos lá, está na hora da turma de Brasília, das turmas responsáveis pela área da saúde, investirem em prevenção. Cadê o fumacê? Cadê a vacina? É disso que a gente precisa também. Então não adianta ficar dizendo, olha, na pandemia essa turma cuidaria melhor do que foi feito. A gente está percebendo que da simples dengue, o pessoal está deixando a coisa andar e rodar descontrolada. Então que bom. Todos nós vamos assumir as nossas responsabilidades, vamos cuidar da água empoçada, mas a turma que está recebendo ali super salários podia também dar uma olhadinha para a turma aqui de baixo. Agora, 7h30, acabou de virar o relógio, 7h31, a gente vai para um rápido intervalo, conversa exclusiva, vai lá para o YouTube Jovem Pan, Grupo RIC, já nós voltamos para FM.